pontuando que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estaria então disposto a conversas de paz com Vladimir Putin. Isso vem com uma mudança de postura dramática, quando anteriormente a gente ouviu ele dizer repetidamente, apesar de aqui e ali conceder essa possibilidade, ele falava repetidamente sobre reconquistar territórios perdidos anteriormente para a Rússia no conflito e uma postura mais combativa. Isso dá uma abertura que já vinha sendo sinalizada, mas não havia sido colocada da forma como foi. A gente tem o clipe onde ele falava, eu traduzo com vocês, isso foi numa entrevista ao jornalista Piers Morgan em um popular programa noticioso de língua inglesa. Temos então Piers Morgan falando com Volodymyr Zelensky, eu traduzo para vocês, vamos lá. Se essa for a única configuração na qual possamos ter paz com os cidadãos da Ucrânia e não perder gente, definitivamente nós iremos seguir com esse tipo de configuração para a reunião, com esses 4 participantes. O que importa qual é a minha atitude quanto a ele. Eu não vou ser gentil com ele e eu o considero um inimigo. E eu acredito que ele me considera um inimigo também, e é disso que se trata. Ouvimos então Zelensky, ele que falava, para quem tiver com dúvida sobre o áudio, era uma tradução simultânea do ucraniano por inglês, eu retraduzi aquela que vinha do inglês. Muito bem, ele falava então sobre, com esses 4 participantes em um encontro, e de uma eventual fala cara a cara, diretamente para negociar a paz envolvendo Vladimir Putin. Os 4 participantes, a gente tem aqui a matéria da Associated Press, às quais ele se referia, eram então os Estados Unidos e a União Europeia em uma entrevista com a Associated Press, alguns dias antes dessa. Essa foi ontem com a Associated Press, ele falou 3 dias antes, e ele já falava que negociações de paz deveriam envolver, então, os Estados Unidos e a União Europeia. A posição é interessante e, para você que acompanhou o programa de ontem, resgata também alguns novos desdobramentos na conversa em como uma relação Ucrânia-Estados Unidos poderia se desdobrar no futuro. Vale ressaltar que nessa mesma entrevista, que chamou atenção por uma série de motivos, ele falava sobre a necessidade de garantias de segurança para a Ucrânia. Lembrando que o Memorando de Budapeste, assinado em 5 de dezembro de 1994, era o instrumento principal para a garantia, então, da paz do país que, recém-nascido novamente, ou recém-renascido após o fim do bloco soviético, vinha à tona. A Ucrânia concordou em ceder suas armas nucleares sob o acordo, então em troca de uma série de garantias para a manutenção da paz. Amplamente criticado hoje em dia após não só o que aconteceu na Crimeia em 2013 e 2014, como o que aconteceu com a invasão de 2022, o instrumento se mostrou amplamente ineficiente. A Ucrânia fala que uma participação na OTAN seria a postura preferida. Não é certo como isso se configuraria. Se um país em guerra entrasse na OTAN, isso essencialmente significaria uma guerra global envolvendo todos os membros da aliança, os Estados Unidos, as potências europeias. Com o fim da guerra, também não é claro como um acordo no qual a Ucrânia poderia entrar na OTAN seria alcançado envolvendo Vladimir Putin. Seja como for, outra das possibilidades discutidas era uma renuclearização do país do leste europeu, falamos da Ucrânia. Como eu dizia, eles cederam suas armas nucleares sob o Memorando de Budapeste de 94 em troca de garantias de segurança que se mostraram ineficientes. Hoje o acordo amplamente criticado. Nesse contexto, vale a pena a gente acrescentar uma recapitulação daquilo que a gente discutiu ontem, uma novidade entre como a relação entre Ucrânia e Estados Unidos pode se configurar seguindo adiante. Temos então os mapas que eu trouxe ontem, eu peço que a gente coloque-os novamente na tela. Temos então. Esse é um mapa compilado a partir de informações do governo ucraniano pelo veículo de mídia Radio Free Europe, Rádio Europa Livre, que tem até um histórico vasto já de militância anticomunista durante a Guerra Fria. O que vocês veem é onde se localizam minerais, tanto aqueles com potencial nuclear, urânio ou ouro, mas também minerais de terras raras. Esses são alguns componentes críticos utilizados em muito do que move a indústria global, em indústrias que vão da defesa até o cotidiano. Por exemplo, os chips, os microchips, os semicondutores que estão nos nossos telefones, até eletrodomésticos, e que também, estão na fuselagem de aviões militares. Esses minerais têm propriedades específicas que são muito difíceis de substituir, e as reservas deles são escassas. Os Estados Unidos, por exemplo, dependem do seu principal adversário estratégico para a quase totalidade dos seus minerais de terras raras. Falamos da ditadura do Partido Comunista Chinês.
A China detém cerca de 44% das reservas de terras raras no mundo, o Vietnã tem cerca de 17% e o Brasil cerca de outros 17%. Claro, até fazendo um esclarecimento, quando eu falava ontem do nióbio, houve um comentário a respeito do assunto. Eu não lembro o nome de quem comentava, acho que era o senhor Pedro. Então, fazendo um esclarecimento para o público, o Brasil detém, depende da estimativa, 90%, 94%, a mais alta que eu vi é de 97% de todo o nióbio do mundo. O nióbio é sim um mineral de terras raras, mas tem outros 16 tipos. Estima-se que são cerca de 17 na tabela periódica, apesar de haver discussões que ampliam esse número para 25. Condensando o debate, o Brasil detém sim a quase totalidade do nióbio do mundo, mas considerando-se todos os 17 tipos de minerais de terras raras, são 17%. Bom, a Ucrânia tem uma vastidão desses minerais de terras raras. Quando a gente fala da distribuição global, principalmente China, Vietnã e Brasil, são países que não têm um tom tão amigável aos Estados Unidos, mesmo com o Vietnã na aliança ASEAN, na qual os Estados Unidos têm alguma participação, e o Brasil sendo um país no hemisfério, esses são dois que se mostram mais e mais na órbita de influência chinesa, e não um suprimento confiável desses minerais críticos. A Ucrânia, com esses recursos, agora estaria disposta a discutir um acordo no qual os Estados Unidos seguem com auxílio em troca de comércio de minerais e terras raras. Isso reconfiguraria a indústria americana de forma a ter um suprimento mais confiável e não dependente ou de um rival estratégico ou de países suscetíveis à influência desse rival estratégico da forma como, afinal de contas, podem ser Brasil e Vietnã. Isso muda um pouco a composição de como as discussões devem se configurar. A gente tem ainda um outro mapa para a gente ter uma noção de como estão as linhas de frente hoje. A parte que vocês veem em vermelho, isso é uma estimativa do NZZ, com base em relatos compilados de uma série de fontes. O NZZ, Neue Zürcher Zeitung, em alemão significa Nova Gazeta de Zurique, é um veículo de imprensa de análise geopolítica da Suíça. Então esse é o mapa que eles compilam para a gente acreditar a fonte, e vocês veem como, ao sudeste do país, uma ampla faixa de território segue ocupada ou contestada pela Rússia. Ali embaixo vocês veem a Crimeia, já certo, sob ocupação russa desde entre 2013 e 2014. Nessa configuração das linhas de frente, e mesmo Zelensky discutiu isso na sua entrevista ontem à noite com Piers Morgan, é muito possível que a Rússia venha a deter uma grande parcela de território, apesar de detalhes não serem claros. Fato é que, acrescentando a esse debate, a gente tem um novo desdobramento que veio à tona cerca de 30 minutos antes de eu entrar no ar. Nesse caso, para eu que entrei atrasado hoje, pela questão de não estar me sentindo bem, questão de saúde, até trouxe para a gente a possibilidade de cobrir isso no programa de hoje e não ter que esperar até amanhã. Isso vem da Bloomberg, um dos mais respeitados veículos de análise financeira nos Estados Unidos, que cobre também uma série de pautas de geopolítica. Eles alegam ter informação exclusiva de que os Estados Unidos devem revelar um plano de Trump para a paz na Ucrânia na Conferência de Segurança de Munique. Claro, a mais importante cúpula de discussão sobre defesa, talvez no mundo, mas certamente no Ocidente, que acontece na cidade que, nomeia o evento Munique, na Alemanha. E está prestes a ter sua edição desse ano entre 14 e 16 de fevereiro, então estamos a menos de 10 dias do seu início. O que a Bloomberg noticia é que então Trump estaria prestes a revelar o seu plano para a paz na Ucrânia nesse evento, que, com destaque importante, ocorre na Alemanha e reúne, claro, a liderança europeia de forma mais pronunciada, até pela localidade e pela tradição de participação. A gente aguarda para ver os próximos desdobramentos e, por enquanto, é apenas um relato que vem de uma única fonte, com exclusividade e sem confirmação oficial, mas vale a pena prestar atenção, a Bloomberg já acertou em previsões anteriores do tipo, e fica aí o heads up, o aviso ao público. A gente aguarda os próximos desdobramentos, essa é a situação até o momento, e enquanto aguardamos para ver se confirma também verdadeiramente um plano de paz vindo na Conferência de Segurança de Munique. A gente tem feito o nosso melhor, além do noticioso, diariamente, para fazer coberturas especiais e levar você para dentro dos eventos que moldam a nossa era. Se você tem gostado do trabalho que temos feito, fica o convite a todos para que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal.